no high school, que é no ensino médio. Isso aqui vocês também já devem ter visto, em muitos filmes aparece. Se tu assistir Glee, High School Musical, todo aquele rolê de escola americana, filmes de Riverdale, sei lá. Todo aquele lance de escola americana acontece no high school. E isso muda um pouco as coisas, porque aqui no Brasil, a gente tá acostumado a ter uma grade escolhida já pela escola. Tu vai ter matemática, geografia, ciências, ética, português, inglês e sei lá o que, biologia, anatomia. Tu vai ter aquilo, tu tem os horários, tu vai sentar na mesma cadeira, das 1 da tarde até as 5 da tarde, ou das 8 da manhã até o meio-dia, e tu vai ficar ali, o professor vem até você, ele vai explicar a matéria, bacana, e aí você tá ali. Agora, nos Estados Unidos, não. Primeiramente, você tem umas matérias que você vai ter que fazer, mas você pode escolher quando você vai fazer elas, se você vai fazer nesse semestre ou no semestre que vem. Tu sabe que no primeiro ano de high school, tu vai ter que fazer biologia. Agora, se tu quer fazer no primeiro semestre ou no segundo, tanto faz. Você escolhe o semestre ou até o ano. Dependendo da matéria, tu pode escolher até o ano que tu quer ter. Tá? Então você tem um determinado número de créditos que você tem que ter para você se formar no high school. Mesma coisa para college, para quem quiser ir para a universidade, você vai ter esse sistema de créditos também. Mas para high school funciona assim também. Então você pode escolher as suas aulas, o que foi muito legal. Por exemplo, na minha experiência, quando eu fui, eu tinha que ter aula de história americana, tive que ter algumas aulas específicas que eu tive que ter, mas eu não precisei ter aula igual eu tinha no Brasil. Eu escolhi umas aulas bem aleatórias que eu achava que eu ia gostar, como Criminal Justice, que é Justiça Criminal, onde eu sentava na aula, assim, de vez em quando vinha um cara do FBI, mostrava imagens de crime e a gente tinha que analisar um crime. E era muito massa, sabe? Como é que eu vou ter uma aula dessa aqui no Brasil, sabe? Então, isso leva numa coisa que eu percebi também, que é as pessoas durante o ensino médio, elas têm mais, nos Estados Unidos isso, elas têm mais abertura para experimentar novas matérias ou experimentar novos ramos. Tu pode ter aula de fotografia no seu high school, que ela conta para um número de créditos que você precisa. Tu pode ter aula de artes, você pode ter aula de coral, velho. Eu fazia aula de coral. Tipo Glee, assim, eu cantei na frente das pessoas. Então, assim, era um tipo de aula que eu poderia ter. Então, se era uma coisa que eu gostava, eu queria saber se eu gostava, eu poderia testar isso durante o high school. O que aqui no Brasil eu sinto falta. Aqui no Brasil a gente não tem essa abertura pra gente ver se a gente gosta de fotografia. A não ser que tu faça como um hobby, fora da escola, ou pague pra isso. Nos Estados Unidos é tudo de graça, até o high school, né? É tudo de graça pra você experimentar e isso ainda vale pra créditos pra você se formar no high school. Então, isso é muito massa, isso era uma diferença que eu notei bastante, assim, e senti meio que falta aqui no Brasil, não tem tanta essa abertura. E isso é ruim, né? Porque o brasileiro, quando a gente sai com 18 anos do terceirão, é muito raro a pessoa já saber o que ela quer fazer da vida dela, do que ela quer estudar. Tem muita pressão relacionada a isso, assim, que tu sai do high school aqui no Brasil, né? Cara, o que eu vou fazer? Será que eu gosto de fotografia? Será que eu gosto de jornalismo? Eu nunca escrevi nada de jornalismo no terceirão. Como é que eu vou saber se é isso que eu quero estudar depois do terceirão, sabe? Tem muita pressão, tem muita ansiedade nisso. Nos Estados Unidos é similar sim a situação, as pessoas saem com um pouquinho de ansiedade, mas elas tiveram 4 anos onde elas puderam experimentar coisas diferentes e ver se elas gostam, se aquilo que elas têm paixão. Então a porcentagem de pessoas que sai de um high school americano e vai para uma universidade já sabendo o que fazer é muito maior do que o pessoal aqui do Brasil. Então isso foi uma diferença que pra mim bateu muito. Eu na época eu fui, depois vocês podem ver mais quem não conhece a minha história, como é que eu fiz, tem um vídeo só sobre isso, mas quando eu fiz o high school, eu participei desse processo, eu tava no último ano, eu era um senior, que era o pessoal do terceirão, que é o 4º ano lá, e eu participei desse processo de muitas amigas minhas que estavam, tipo, se aplicando já pra ir pra uma faculdade já em seguida do high school, e muitas delas já tinham em mente o que elas gostavam de fazer. E não para aí! Tu não precisa nem ter em mente o que tu quer fazer nos Estados Unidos. Por quê? Quando você vai pra lá pra fazer faculdade, beleza, foi aceito numa universidade, você não necessariamente precisa escolher a universidade de acordo com o que você quer fazer. Pode escolher a universidade por outros motivos. Ah, porque oferece esporte que eu gosto. Ah, porque é ótima na área das ciências. E você já sabe que você quer ir pra área das ciências, mas não sabe aonde. Beleza, pode ser um motivo pela qual você escolha tal universidade
ao invés de uma outra. Agora, na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas que não sabem o que fazer, elas escolhem uma universidade baseada na questão financeira delas, que é o que a gente também vai acabar fazendo, e baseada nessa situação financeira da pessoa, ela escolhe uma universidade, vai para a universidade, e quando você entra na universidade, você tem, de novo, créditos que você precisa ter. O que são créditos? São aulas que você precisa ter para você se graduar, independente independente da graduação que você escolher. Ah, vou me formar em marketing. Você não vai fazer só aula de marketing, você precisa ter uma aula de ciência ali no meio, aleatória, e você precisa tirar essa aula de ciências do seu caminho. Então você precisa fazer isso, independente do ano que você escolher. Mas por que isso é bom? Ser maleável assim, por que isso é bom? Porque quando você entra, você tem 2 anos, você não precisa declarar o seu major, a palavra nova aí, major, anota aí. Major é a graduação que você quer fazer. Então eu, por exemplo, que me formei em marketing, o meu major é marketing. Quem se forma em inglês, o major da pessoa é inglês. Então, isso você tem que declarar quando você vai estar numa universidade. Mas você não precisa declarar até o 2º ano de faculdade. Então pensa, tu já tem 4 anos onde tu poderia ter escolhido algum hobby teu para fazer como aula dentro do high school. Depois você tem mais 2 anos onde você pode fazer mais aulas gerais dentro de uma universidade até você escolher o que você quer estudar. Claro que, tipo, você não vai poder escolher, tipo, eu vou começar a fazer aulas gerais aqui e eu tô pensando em fazer business. Mas daí, do nada, tu quer mudar pra, sei lá, anatomia. É uma mudança bem brusca. Dá pra fazer? Dá, porque você pode reaproveitar algumas aulas gerais que tem para esses 2 majors. Mas seria legal você fazer uma mudança no mesmo departamento, porque daí você aproveita as aulas que você teve durante esses 2 anos que você podia experimentar, entendeu? Então, assim, basicamente é bem mais fácil para um americano entender o que ele quer fazer, porque ele faz isso na prática, ele pode escolher, ele tem a opção de escolha. É isso que eu sinto falta aqui no Brasil. Quando eu me formei aqui no terceirão, porque eu fiz terceirão lá fora, eu voltei para terminar o terceirão aqui. Quando eu voltei, eu não sabia que eu ia voltar a fazer faculdade. Então eu cheguei aqui e falei, cara, eu tenho que fazer o Enem. Como é que eu vou fazer o Enem? Se eu fiquei 1 ano fora, eu fiz justiça criminal, isso não vai cair no Enem. Sabe? Então, tipo, como é que ia funcionar pra mim? O que eu quero fazer da minha vida? Ninguém sabe com 18 anos o que tu quer fazer da tua vida. Eu com 23, 24 agora, tô ainda pensando o que eu quero fazer. Agora tô no caminho certo e onde eu me sinto feliz fazendo o que eu quero fazer, mas demorou mais do que a faculdade pra mim ir pra esse caminho, sabe? Então, assim, cara, com 18 anos eu não consigo... Eu tava com uma ansiedade horrível pra mim ver o que eu quero fazer. E nos Estados Unidos eu tinha mais ou menos a ideia que eu queria fazer marketing. E isso eu descobri depois que eu fiz algumas aulas lá. Agora, aqui no Brasil, como é que eu ia saber que eu ia querer fazer marketing se durante meu terceirão eu só tive aula de ciências, biologia, anatomia, português, inglês, história e geografia? Como é que eu vou saber? Então, pode ser sim, eu tô falando no geral aqui na minha época, eu não sei se mudou, quem tá no high school agora, quem tá em escola internacional, não sei as diferenças. Na minha época era assim, a grade era entregada pra você. E nos Estados Unidos não, você tem é tudo maleável pra você, né? Você pode mover as coisas e ver e ter essa experiência de poder realmente experimentar se você gosta de uma área ou não. Então isso é muito legal, eu senti falta disso aqui no Brasil, tava ansiosa pra escolher o que fazer, e eu decidi o quê? Ir voltar pros Estados Unidos, porque eu queria mais 2 anos pra mim descobrir o que eu quero fazer, e porque pra mim, na época, fazer o processo de faculdade americana parecia ser mais fácil do que eu fazer o Enem, depois de ter ficado 2 anos quase fora. Então, assim, pra mim, eu nunca fiz o Enem na minha vida, não sei nem como é que é a prova, nunca me inscrevi, nunca fiz o Enem. Então, assim, porque eu tinha ansiedade sobre isso. E o que eu fiz? Eu escolhi fazer uma prova de inglês, que é o TOEFL, e tentar fazer faculdade fora, e eu consegui. Então, pra mim, o processo foi bem mais fácil, bem mais simples fazer pra ir pra fora do que fazer o Enem. Então, essa foi a minha forma de pensar e pra mim funcionou. E isso mostra que, tipo, não é um bicho de 7 cabeças ir pra fora também.